da Prosa. Muito bem, a gente está de volta com o Campo Aberto aqui. Começamos, na verdade, o Campo Aberto de hoje com a Hora da Prosa e o nosso convidado é Francisco Maturro, ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo e presidente da AgriShow, e é para ele que a gente fala bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os seus ouvintes. A gente fala Francisco, mas soa até assim, diferente, muito formal, porque você é carinhosamente conhecido como Chiquinho Maturro. Então me permita chamá-lo pelo seu apelido carinhoso, Chiquinho, pode ser? É dessa forma que todo mundo me conhece, viu, Cláudio? Então tá bom. Chiquinho, a gente está aqui nos preparativos finais, né, para a 28ª AgriShow de 2023. Essa aqui é uma das feiras mais importantes da América Latina, quiçá do mundo, porque a gente está dentro de um mercado, né? O Brasil hoje ele ocupa uma posição de destaque e com um mercado gigantesco pela frente por essas empresas que participam da AgriShow. Eu queria que você falasse para a gente quais são os principais destaques desta feira e qual que é assim, sua menina dos olhos dessa feira, dessa edição deste ano, que deverá ser uma das melhores de todos os anos. Bom, eu devo começar dizendo para você que a menina dos olhos de todos nós é a própria AgriShow, que conseguiu, junto com outros setores dentro do agronegócio, transformar o agronegócio brasileiro. Uhum. A AgriShow é hoje a maior feira dentro do segmento, é a maior feira do mundo. Quer dizer, a gente não se torna arrogante quando diz isso, mas isso só é possível no Brasil. E junto com a pesquisa, junto com a ciência, junto com a inovação e as máquinas que vêm puxando esse desenvolvimento todo, nós conseguimos fazer o agrotropical mais bem avaliado do mundo. Ninguém produz como o Brasil, nas condições que o Brasil produz. O Brasil é predominantemente um país de terras pobres, consequentemente a pesquisa teve que ajudar muito, a ciência tem que ajudar muito e o suor do agricultor continua tendo que ajudar muito, né, Cláudio? Verdade, Chiquinho. E a gente observa que em algumas regiões é inacreditável o avanço que conseguiram com a tecnologia, com a pesquisa, solos que você, há 10 anos, você não dava nada por aquilo e hoje são regiões altamente produtivas. E essa tecnologia é muito bem-vinda. Aliás, o Brasil, vou usar uma palavra um pouco pesada, ele é muito invejado por isso, né? Nós temos condições absurdamente melhores que os nossos concorrentes, né, Chiquinho? Porque funciona da seguinte forma. Nós começamos a agricultura no Brasil da forma como os imigrantes europeus chegaram aqui e sabiam fazer lá nos seus países de origem. Então, era uma agricultura de clima temperado. Nós não dominávamos o clima tropical, ninguém sabia bem o que era. Uhum. Então, praticamente, a agricultura começou pelo Rio Grande do Sul, a mecanização começou por lá. Isso. Não esquecendo de São Paulo, que já era um estado desenvolvido, mas era um estado desenvolvido em café, onde era líder mundial de café, ainda se planta muito café em São Paulo, mas hoje já cedendo espaço para outras culturas. Ocorre que quando a gente avança, quando aquela imigração lá do início começou a criar filhos, os filhos cresceram, as terras já eram poucas, já não dava mais para todo mundo, esse pessoal se aventura para o centro-oeste em terras de cerrado, que são solos degradados pela natureza há séculos, talvez há milênios, a gente não sabe isso, né? Uhum. Então aí teve que entrar a pesquisa, teve que entrar a ciência, e o produtor, que teve a coragem de avançar sobre aquilo lá. E para isso, nós tivemos que desenvolver máquinas adequadas ao tipo de cultura em país tropical. Uhum. Acontece que o Brasil tem fotossíntese, quer dizer, tem sol o ano inteiro, diferentemente dos países de clima temperado, onde metade do ano é coberto de neve. E o Brasil pode produzir o ano inteiro como produz o ano todo, né? Uhum. Agora, a gente observa, você falou aí da fotossíntese do sol, e isso é um grande complicador, né? Por exemplo, os países de clima temperado,
o inverno hiberna muitas pragas, e o Brasil não, esse solão aqui, que a gente tem um para cada um aqui, às vezes até dois para cada um, dependendo da região, isso traz desafios gigantescos, né, para todos os envolvidos no agro, né, Chiquinho? Traz um desafio gigantesco. Você disse que tem um sol para cada um. Em Rio Preto e Ribeirão Preto, acho que tem dois para cada um, né? Verdade. Deve ter dois. Aí vocês... Eu moro em Matão. Matão também é uma cidade muito quente, predominantemente quente. Uhum. Então, tudo é mais difícil. E isso, ao longo dos séculos ou milênios, calcinou também os nossos solos. Aí se descobre o plantio direto na palha, e aí nós tivemos que desenvolver máquinas para isso, que o Brasil não tinha e o mundo não tem. E foi o início literalmente do zero, né? Partiu do zero e foi ontem, né? Foi na década de 70. Pois é. A década de 70 é ontem, né? Pois é. E depois a gente descobre que é possível no Brasil, pela fotossíntese, porque tem um sol para cada um, Rio Preto são dois sols para cada um, né? Aí se descobre que é possível fazer a segunda safra. Exatamente. E depois, a ciência, a pesquisa e o calor, o sol, o suor do agricultor, consegue introduzir integração lavoura, pecuária e floresta. Tudo numa mesma área, produzindo 2, 3, 4 safras por ano. Uhum. Só é possível em país de clima tropical, desde que apoiado por pesquisa, por ciência, por inovação, por tecnologia. Agora, diante de tudo isso, né, a gente pode chamar o Brasil, digamos assim, imbatível nesse quesito. Por exemplo, nós temos um slogan, né, que o brasileiro não desiste nunca, e a gente sabe a pujança e a garra do produtor brasileiro, a gente conhece, sabe muito bem a capacidade das indústrias que estão envolvidas no setor. Você diria que o Brasil, digamos assim, será imbatível no agro e é realmente o grande celeiro do mundo? Bom, eu diria assim, o Brasil ainda tem muito espaço para continuar se desenvolvendo. E a gente precisa tomar muito cuidado quando diz isso, porque tem gente achando que a gente vai desmatar. Correto? Não vai. Correto. Desmatar é muito caro, custa muito dinheiro para desmatar. Não nos interessa desmatar. O que nós estamos fazendo, e já por isso o Brasil se torna imbatível, porque nós temos no Brasil, qualquer número que você disser, entre 150 e 180 milhões de hectares em pastagem, 60% a 70% desse total é pastagem degradada. Uhum. Degradada ao longo dos séculos, pasto nativo. Uhum. Isso aí não tem renda. Uhum. Então, é sobre essas áreas que o Brasil está avançando com integração lavoura-pecuária. Você vai produzir lavoura, vai produzir pasto, vai produzir boi, vai produzir bezerro, todos na mesma área. Uhum. Esse número, Cláudio, falar assim de forma aleatória pode parecer uma conversa vazia. Não, esse é um projeto da Embrapa, apoiado pelos institutos de pesquisa de São Paulo, que é o IAC, o ITAL, o Instituto Biológico, a nossa agência de pesquisa. Tudo isso já soma 18 milhões e 400 mil hectares dentro do sistema. E o programa, Chiquinho, e é um programa que começou em 2011, não é isso? 2006. 2006, né? Ou seja, ontem. Ontem, nós fizemos o primeiro experimento numa propriedade em Goiás com 100 hectares. Uhum. Você vê que num curto espaço de tempo, 16, 17 anos, o tanto que avançou. Pois é. Só que, Cláudio, é necessário dizer que quando ele avança nessa velocidade, ele avança ainda muito devagar. Daqui para frente, ele vai avançar muito rapidamente sobre as mesmas áreas de plantio direto, as áreas de pastagem. Nós estamos, na verdade, reconstituindo os solos que foram degradados pela natureza. Esse é o trabalho que se faz. E não é por poesia, não. É porque dá resultado, dá dinheiro, gera renda, gera emprego. Eu acho que você foi muito feliz nessa sua colocação, porque, na verdade, o produtor ele está consertando o que a natureza foi fazendo e hoje ele recuperou áreas que são extremamente importantes, e não só no aspecto econômico, mas social também. Eu queria que você falasse para a gente, Chiquinho, essa edição agora,
ela conta aí com algumas atrações, né? E eu queria que você falasse sobre elas. Por exemplo, a gente vem observando um crescimento muito grande da participação feminina no agro, em pontos estratégicos, né? Em posições estratégicas em algumas empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse AgriShow para elas. Bom, primeiro eu vou dizer assim, elas sempre estiveram no agro, né? Verdade. Elas sempre estiveram. Como a esposa que ficou em casa cuidando do filho, como a mãe que ficou levando o filho para a escola, correndo, fazendo comida de madrugada para o marido, para os funcionários do marido, muitas vezes, né? A gente sabe, a gente é do interior e sabe exatamente que foi assim, né? Uhum. Então, de alguma forma, elas sempre estiveram. É. A diferença de hoje é que com as tecnologias, com as máquinas muito mais modernas, com a gestão muito mais moderna e toda informatizada, elas podem realmente ir para o front. Uhum. Nós já estamos chegando a 30%, Cláudio, de mulheres à frente do negócio. Não é mais a esposa a filha do fulano. É ela que está no front, é ela que está à frente. Se ela não está lá operando uma máquina, ela está lá na gestão, no escritório, cuidando de dados, cuidando de informações, negociando em bolsa. A mulher está presente, ela sempre esteve. Só que agora ela está assumindo aquilo que ela disfarçou há muito tempo. Porque as mulheres sempre mandaram e a gente achava que não, né? Pois é. A mensagem que ela passava era uma mensagem muito forte e ela hoje ela ocupa um lugar de protagonista de fato, né? Ela sempre foi assim, mas assim, trabalhava que nem mineiro, né? Quietinho, ali, discretamente. Hoje a mulher realmente ocupa um espaço muito importante como protagonista, né? E eu me lembro de pessoas importantes na minha vida que tiveram esse papel que você acabou de citar aí, preparando refeições para peões, para 40, 50 pessoas, assim, naquele momento era fundamental, porque a gente estava em plena colheita do milho, naquela época se debulhava milho ainda, quebrava na mão, amontava em carros, depois que vinha um debulhador e aquele milho era debulhado. Enfim, se não fizesse naquele timing lá, a gente poderia ter as coisas muito mais complicadas. Outra coisa que a gente está observando muito, assim, um crescimento muito grande, Chiquinho, e vou tomar um pouquinho mais do seu tempo aqui, é com relação às startups, né? Elas vêm, as startups que estão envolvidas com o agro, elas aumentaram em muito, né? E vocês criaram um espaço para essas startups e agora estão premiando, né? Essa é a segunda edição do Prêmio AgriShow Startups. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Bom, o startup está diretamente ligado ao desenvolvimento de inovação e tecnologia. Uhum. Então você sabe que startup, grande parte nasce, cresce, envelhece e morre, né? Exatamente. E outras são adotadas como tecnologia viáveis para se aplicar no campo. Lembrando que para se aplicar no campo, nós temos que considerar sol, 2 sol para cada um, Sim. nós temos que considerar poeira, nós temos que considerar chuva, barro. Então, são tecnologias testadas e aprovadas para clima tropical. Uhum. AgriShow Lab, AgriShow Inovação, AgriShow Startup, qualquer nome que você queira dar, é fundamental para você continuar desenvolvendo. Uhum. Hoje nós temos o Waze, nós temos as máquinas comandadas por satélite, nós temos as máquinas hoje que estão conectadas dentro de um centro de operações, Uhum. onde o mecânico não precisa ir lá no campo constatar um defeito, volta para a concessionária, vem ver se tem a peça, vem comprar a peça, às vezes não tem, para uma frente de trabalho. Uhum. Hoje, 80%, 90% dos problemas são resolvidos de forma remota. Uhum. Então, as startups são de fundamental importância. Evidentemente, só chega numa AgriShow aquela startup que está provada, está consolidada e sua posição firme no mercado. E isso faz a grande diferença. Você falou aí de tecnologia. Hoje é possível você operar uma máquina home office, você ter ali a sua cabine de comando e operar uma máquina a dezenas de milhares de quilômetros de distância, enfim. E temos automação também de máquinas e caminhões no campo, principalmente no setor sucrocoleiro, hoje é uma realidade. Enfim,
a gente caminha passos largos realmente para ser o celeiro do mundo, preservando o meio ambiente, porque você disse, desmatar custa extremamente caro e a gente pode pagar paga uma conta muito alta no final disso tudo. Mas a gente não precisa disso, porque a gente tem muita terra fértil ainda, muita terra livre ainda, e eu tenho certeza que o mundo vai compreender isso aí. Passo a passo eles vão compreender e parar de taxar a gente como um país que não respeita o meio ambiente. Chiquinho, eu gostaria muito de deixar aqui você à vontade para citar mais algum destaque dessa 28ª edição da AgriShow. Eu vou te dar um dado que eu acho que esse é um dado importante. O Brasil conseguiu os primeiros 100 milhões de toneladas de grãos no ano 2001. Uhum. Desde o descobrimento até 2001 nós levamos para fazer 100 milhões de toneladas de grãos. 2014, veja bem, 13 anos depois, nós fizemos 200 milhões de toneladas. Puxa vida. Esse ano 2022, que fecha agora em junho, né, porque o ano agrícola é 1º de julho a 30 de junho, a gente fecha com 317 milhões de toneladas. Que maravilha. Então, nós estamos caminhando muito rapidamente, cada dia encurtando mais o tempo, para 400 milhões de toneladas. E aí, para ser ousado, absolutamente ousado, em 2030, 2032, nós estaremos chegando em 500 milhões de toneladas. A população do mundo continua crescendo, continua demandando alimentos. Esse é o papel do Brasil, um país que gera renda, que preserva o meio ambiente, como nós fazemos no Brasil inteiro. O que tem de desmatamento, o que tem de é ilegal. E ilegal é ilegal, tem que ser tratado por polícia, não é pelo meio ambiente. Exatamente. Você disse... São Paulo, se você quer um exemplo, já que eu praticamente acabo de sair da Secretaria de Agricultura, São Paulo já passa de 23% de área de preservação dentro do setor privado. Todo o setor privado preserva no mínimo 20%, que é o que determina o Código Florestal para o bioma Mata Atlântica, que é o nosso. Né? São Paulo já passa de 23%, e hoje as pessoas quase que já se esqueceram da lei. A gente faz por consciência. Exatamente. O produtor preserva e, ao mesmo tempo, produz. E isso é muito gostoso de ouvir, né? A gente saber que nós somos produtivos, preservamos o meio ambiente, mais do que muita gente imagina, e o produtor começa a enxergar isso, fazer isso de forma automática. É como o cinto de segurança. Quando foi implantado, a gente usava pela lei, hoje a gente usa pela segurança. É isso aí. Chiquinho, queria agradecer imensamente a sua participação aqui. Lembrando que a AgriShow, meus ouvintes, ela vai de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto, e o horário de funcionamento agora não é mais das 8 às 18, é das 9 às 18, então, mas está com uma área extremamente favorável à visitação em grupos, enfim, é um ambiente espetacular para você fazer um networking, fazer negócios, e assim, uma oportunidade rara para você que faz parte, direta ou indiretamente, do agro. Chiquinho, muito obrigado mesmo por abrir o espaço da sua agenda, e a gente se fala na AgriShow. Perfeitamente, Cláudio. Estou sempre à sua disposição. Bom dia para você, uma Santa Páscoa a todos aí, a todos que nos ouvem, e com as suas famílias juntos. Tá bom, uma boa Páscoa para você, e muito obrigado, Chiquinho. Obrigado e um bom dia. Bom dia.